Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. A semana passada estudamos capítulo 4 com nosso irmão Ricardo. Então, no capítulo 4, isso se deu a informações como o Salomão, ele pôs ordem no seu reino. Ele deixou os capitães, todos os funcionários do seu reino no seu lugar, né? Para começar a trabalhar. Agora no capítulo 5, temos só meia hora para estudar esse capítulo, assim que preste atenção. Eu não vou fazer pergunta. Também eu acho que não vai dar tempo para comentário, mas vamos procurar o entendimento nesse capítulo agora. Nosso tema para o capítulo 5 é preparativos para a edificação do templo. Preparativos para a edificação do templo. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo, depois vamos comentar. E diz assim, capítulo 5, versículo 1, primeiro livro dos reis. Hirão, rei de Tiro, também enviou seus servos a Salomão, depois de ter ouvido que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porque Hirão sempre amou a Davi. Então, Salomão mandou dizer a Hirão: Tu sabes que Davi, meu pai, não pode edificar casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que envolveram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas de seus pés. Agora o Senhor, meu Deus, deu-me paz de todos os lados, pois não há adversários nem mal a temer. Eu, portanto, determinei agora edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, a quem eu porei em teu lugar, em teu trono, edificará uma casa em minha honra. Ordena, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e meus servos estarão com os teus, e eu pagarei pelos teus servos o salário que disseres. Porque tu sabes bem que entre nós não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ao ouvir Hirão as palavras de Salomão, alegrou-se sobremaneira e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo tão grande. Hirão mandou dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo o que desejais acerca da madeira de cedro e a madeira de cipreste. Meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as enviarei em balsas pelo mar até o lugar que teu designares. E ali se desarmará, e tu a tomarás, e tu cumprirás meu desejo dando sustento para minha casa. Deu, pois, Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo o que queria. E Salomão dava a Hirão 7,5 toneladas de trigo para o sustento da sua casa, e 7.400 litros de azeite puro. E isso dava Salomão a Hirão anualmente. O Senhor, pois, deu a Salomão sabedoria, como lhe dissera, e houve paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos acordo entre si. O rei Salomão decretou uma leva de pessoas em todo o Israel, e a leva era composta por 30.000 homens, os quais enviaram ao Líbano 10.000 por mês, vindo assim a estar 1 mês no Líbano e 2 meses em suas casas. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 homens que levavam as cargas e 80.000 cortadores na montanha, afora os principais oficiais de Salomão que estavam sobre a obra, 3.300, os quais dirigiam o povo que faziam a obra.
ordenou ao rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces da casa. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram e prepararam a madeira e as pedras de canteira para edificar a casa. Tudo bem. 3 minutos lendo esse capítulo. Primeiramente, nós vamos analisar essa aliança que o rei Salomão ele fez com Irão, rei de Tiro. Nós estudamos no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, estudamos sobre Irão também, que ele era um rei amigo de Davi, que se agradou com o reino de Davi e ele enviou carpinteiros e pedreiros para a construção da muralha da casa de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, fala sobre isso. Então, agora aparece novamente Irão, que Irão ele é rei de Tiro. E é interessante a informação que eu encontrei sobre Tiro, porque Tiro, na verdade, não é uma cidade ou não é uma região que pertence ao povo de Deus, ou às terras que Deus lhe deu a Abraão, ou aos israelitas. Se nós procuramos no mapa, essa região de Tiro fica acima do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia, na parte de sul de Assíria. Então, esse é um povo que teve uma grande história junto com o povo de Deus, como o povo de Israel. Uma das coisas que nós vamos falar sobre Tiro, que é uma das cidades mais importantes da época, porque era um centro de comércio fenício. Na verdade, Tiro era uma cidade que estava perto do mar. A região é a Síria, e essa partezinha pequena onde estava Tiro era Fenícia, era conhecida como Fenícia, pero também é chamada Sidom, né? Por isso é que se fala dos sidônios, que são as pessoas ou os trabalhadores que vinham de Tiro. Outra coisa é que essa cidade estava assentada sobre a rocha. Na parte onde estava assentada essa cidade, uma parte rochosa, né? Igualzinho, bem igual, aquela parte que nosso Senhor Jesus visitou, que é chamada de Cesareia de Filipos. Cesareia de Filipos está bem nessa região de Tiro. Então, se nós olharmos ali no mapa, temos o Monte Carmelo, para cima está a Cesareia de Filipos, e bem pertinho daí está a cidade de Tiro. Então, essa cidade também teve uma história antiga, né, que o profeta Isaías falou muito sobre Tiro. O profeta Ezequiel, ele profetizou a destruição dessa cidade e uma alabança sobre essa cidade. Então, Tiro é uma cidade importante onde estava o rei Irão. E agora, como era uma cidade poderosa, importante pelo comércio, era bom Salomão ter uma aliança com esse povo, porque Salomão ele ia precisar de trabalhadores, bons trabalhadores, como os sidônios. Diz que não existiam, na época, trabalhadores que trabalharam com madeira, como os sidônios. Então, nós sabemos que também eles fizeram as muralhas da casa de Davi. Então, diz aí
que o rei Irão ele mandou embaixadores, ou seja, mandou pessoas a reconhecer a Salomão como o novo rei em lugar de Davi. Ao que Davi ele mandou um pedido para Irão, e sabemos também que Irão ele aceitou. Então essa cidade, vamos ler um pouquinho sobre isso, no livro de Isaías, capítulo 23. Isaías capítulo 23. Só vamos ler um pouquinho. A profecia é grande, mas só um pouquinho aqui para ver como é que está o assunto. Profecia sobre Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque Tiro está destruída até que não reste casa nem onde entrar. Desde a terra de Quitim, isto lhes é revelado. Pronto. Então, muito tempo depois, muitos anos, Tiro se tornou uma cidade tão vaidosa, porque eles eram ricos demais. Eles tinham tanta riqueza, que a riqueza levou eles a enorgulhecer eles e ao rei que estava nessa época. No tempo do rei Irão, era um tempo bem distante, da época de Salomão. E quando a profecia de Tiro, se faz a profecia sobre Tiro, é muito tempo depois. Então, e também vamos ler uma coisa interessante sobre Cristo. Jesus, livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o 28. É 21. Diz assim: saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, gritava dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Porém, Jesus lhe respondeu palavra. Então, aproximando-se, 23, vamos ler de novo 23. Porém, Jesus não lhe respondeu palavra. Então, aproximando-se, seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: diga-lhe que se vá, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Então ela veio e se postrou diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, pois também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E sua filha ficou sã desde aquele momento. Então nós temos essa história que está nos ensinando que Tiro, a cidade de Tiro, não era do povo de Israel, né? Mas o que estava fazendo Jesus lá? Se ele foi enviado à terra de Israel, medita sobre isso, uma tarefa. Então nós vemos que Tiro essa é uma cidade tão importante. Agora, na história de Cristo também aparece. Na história, Tiro tem uma grande história por ser uma cidade tão importante, tão rica.
Nesse momento, Jesus ele estava mostrando ao povo gentil ao povo de Israel, como os gentios tinham o seu pensamento a respeito do Messias, como eles estavam reconhecendo o Messias. Então, voltamos lá para Reis, capítulo 5. Só um dado mais sobre a cidade de Tiro. Tinha uma congregação da Igreja de Cristo. Atos capítulo 21, versículo 3 ao 6. Atos capítulo 21. Versículo 3 ao 6. Diz assim: ao visitar Chipre, deixando a esquadra, navegamos em direção à Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria ali. Depois de achar aos discípulos, ficamos ali 7 dias, até ali. Eles chegaram a Tiro e ali acharam aos discípulos. Então, em Tiro também existia uma igreja de Cristo, uma igreja do Senhor. Muito bem. Então vemos que o rei Irão, né, ele enviou as pessoas para ter uma conversa com Salomão. Salomão faz o pedido para Irão e ele pede madeira para a construção do templo. Enviou os servos de novo com Irão, porque ele tinha conseguido a paz. Essa partezinha que diz até, onde está? Capítulo 5. Diz, versículo 3. Tu sabes que Davi, meu pai, não pode edificar casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o envolveram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Essa expressão nós vamos encontrar também no livro de Salmos, capítulo 110, versículo, acho que é 1, ou 10, não sei. Salmo 110. E também nós vamos encontrar a mesma expressão nos profetas, no livro de Atos, que se refere à vitória sobre os inimigos. E sabe que essa expressão, como ela apareceu, como ela nasceu, foi numa guerra. Vocês lembram quando na conquista de Canaã, Josué, ele estava derrotando 5 cidades dos amorreus? Vocês leram essa história? Então, eles destruíram a cidade e os 5 reis dos amorreus, eles fugiram e ficaram escondidos numa caverna. Depois eles foram encontrados e deram aviso a Josué: olha, nós encontramos 5 reis, estão lá. Eles foram lá, tiraram os 5 reis e os colocaram ali. Depois Josué lhe mandou a todos os príncipes de Israel a colocar o seu pé no pescoço dos 5 reis dos amorreus, em símbolo que os reis não fariam mais dano ao povo e que eles estavam totalmente destruídos e sujeitos à vontade do povo de Israel. Foi ali que nasceu aquela expressão e começou a significar vitória sobre os inimigos. Então, é isso. Por isso que agora, Salomão, ele estava tendo paz naquela época. Uma paz, e ele aproveitou esse tempo para começar a fazer os preparativos da construção do templo. Permitiu ter tranquilidade para trabalhar. O pedido de Salomão foi aceito por o rei de Irão. O rei de Irão, que era da região de Tiro, ele
deu aviso a Salomão que ele ia mandar as balsas com a madeira de Tiro até Jope. Se nós damos uma olhada no mapa bíblico, nós vamos ver como a parte que também é bem destacada na Bíblia é a cidade de Jope. Nessa cidade foi descarregada aquela madeira também que mandaram para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, o mais provável é que a madeira que mandou o rei Hirão e todas as coisas que ele mandou foram para a cidade de Jope, e da cidade de Jope foram para Jerusalém. Já falamos que o termo sidônios, que não existem mais pessoas mais trabalhadoras que saibam trabalhar madeira, como os sidônios, refere-se aos mesmos fenícios, ou seja, que aquele templo de Salomão, em grande parte foi feita pelos fenícios, ou sidônios, que é a mesma coisa. Ficavam lá no norte do Líbano. Então, depois disso, o rei Hirão, ele só manda um recado para Salomão, pedindo ele sustento para o povo de Tiro. Povo de Tiro. Nessa versão que eu tenho aqui, ela traduz toneladas. Na revista Almeida, fala coros. Na nova versão internacional, tem outra descrição da quantidade. Então, o certo é que a medida daquela época era os coros. E os coros, mesmo que seja um sólido, que fosse um sólido, porque era trigo, a medida, antigamente, era só em litros. Então, um coro era 220 litros. Aí tem que fazer uma conversão para saber quantos quilos, quantas toneladas. No caso das versões, eles dizem assim no versículo 11: e Salomão dava a Hirão 7,5 toneladas de trigo para o sustento. Na Almeida Revista, diz assim: Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo. Então, é uma quantidade ali considerável. Eu fiz um monte de números aqui para poder ter uma conclusão sobre isso, mas não vamos falar sobre isso pelo tempo, né? Só meia hora para esse estudo, é muito pouco. E vamos ficar sabendo que um coro é 220 litros só, né? Depois vocês podem fazer uma investigação, procurar na Bíblia, na internet. Só que a internet às vezes dá uma informação muito simples ou errada. Não confie muito no que está na internet. Eu não confio muito nos comentários, não confio muito nessas coisas, né? Tem que fazer uma pesquisa bem cuidadosa para poder saber, poder estudar a Bíblia. Muito bem, então vamos aí encerrar nossa aula aqui, falando sobre que o rei Salomão, ele, para trabalhar e começar o trabalho, ele decretou uma leva de pessoas, 3.000 soldados, 3.000 homens, disse, os quais se enviaram ao Líbano, 10.000 por mês. Eram 30.000. Então, trabalhavam 10.000, descansava 20.000. Era por turno. Daí, a partir do versículo 15, só fala dos outros oficiais que Salomão tinha encarregado dos outros trabalhos.
Versículo 17 fala que ordenou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas para a construção dos alicerces do templo. Semana que vem, nós vamos continuar. Possivelmente, semana que vem, nós vamos fazer um comentário, um resumão sobre o capítulo 5. E vou dar outros detalhes sobre essa aula de hoje, né? Agora, pelo tempo, vamos chegar até aqui. Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 6. Muito obrigado. Deus nos abençoe a todos.